Olá, cá estamos nós para mais um vídeo aqui no YouTube, hoje sobre as casas cadentes. Quais são as casas cadentes, o que representam no nosso mapa natal e o que significa ter planetas dentro das casas cadentes. Na semana passada falamos sobre as casas angulares, lembra-se? Bom, antes de iniciarmos a viagem desta semana, deixe-me agradecer-lhe, temos cada vez mais subscritores e já sabe, fique por cá, subscreva o canal e deixe o seu like. Casas cadentes, quais são? A 3, a 6, a 9 e a 12. E já vamos falar sobre cada uma delas em pormenor, porque são tão importantes. Duas delas consideradas maléficas, a casa 6 e a casa 12. Vamos já desmistificar isto tudo, está bem? Em primeiro lugar, vamos resumir um pouquinho daquilo que falamos na semana passada para compreendermos melhor o que temos para falar nesta semana, está bem? Então vamos lá. Na semana passada falamos sobre as casas angulares. A 1, que olha de frente num ângulo de 180 graus para a 7, ou seja, ascendente casa 1, descendente casa 7. Casa 1, o eu, o meu caminho, o meu destino, que olha de frente para o descendente a casa 7, os outros, e portanto o eu e os outros desde sempre. Nossa vida é feita na relação com os outros, desde logo quando somos pequenininhos, recém-nascidos, com a nossa mãe. E depois a casa 4, que é o fundo do céu, o passado, a estruturação da personalidade, a infância, a olhar de frente para a casa 10, num ângulo de 180 graus, ok? Sendo que a casa 10 é o meio do céu e fala da visibilidade pública, da nossa carreira, de como nos projetamos no mundo. E, portanto, é uma das primeiras coisas para as quais olhamos no mapa. Olhamos para o Sol, para a Lua e depois para o ascendente. E quando olhamos para o ascendente, olhamos logo para esta cruz. Ascendente, descendente, fundo do céu, meio do céu, ou seja, casa 1, casa 7, casa 4, casa 10. Por exemplo, aqui, ascendente em Gêmeos tem um significado, descendente em Sagitário tem um significado, fundo do céu em Leão, meio do céu em Aquário. E depois o que é que fizemos na semana passada? Fomos tentar ver se havia planetas nessas casas angulares e o que isso significa. Ou seja, resumindo, quando olhamos para esta cruz, 1, 7, 4, 10, estamos a dividir o mapa em 4 partes. Cada uma delas terá 3 casas. A última casa de cada uma destas partes chama-se casa cadente. Casa 1, casa 2, casa 3, antes do fundo do céu, é cadente. Casa 4, casa 5, casa 6, antes do descendente, é casa cadente. Casa 7, casa 8, casa 9, antes do meio do céu, é a casa cadente. Casa 10, que é o meio do céu, 11 e 12. A 12 é a casa que termina o mapa. É uma casa cadente. Então, casas cadentes: 3, 6, 9 e 12. E agora vamos falar um pouquinho sobre elas. As casas angulares são as casas que determinam a cruz da encarnação. Se temos lá planetas, temos então uma personalidade vincadíssima com as características do signo, onde se inicia cada uma das casas angulares, e depois com as características dos planetas que caem e que trazem lições em cada uma dessas casas. E portanto as casas angulares mostram muito sobre a nossa vida. Mostram ao que viemos, o eu, que pessoas atrairemos no descendente, casa 7, a nossa infância, casa 4, e depois casa 10, como nos projetamos no mundo, ok? Mas as casas cadentes têm uma matéria muito mais invisível, uma matéria muito mais sutil. Ainda assim, são casas extremamente importantes porque normalmente falam muito de aprendizagem espiritual, não raras vezes por sacrifício. Vamos já falar da 6 e da 12, que são exemplos cabais, mas vamos começar por falar da 3, que é a primeira casa cadente.
Mas antes, se calhar, uma palavra passe para cada uma das 12 casas, está bem? Só para recapitularmos, embora haja aqui no YouTube já um vídeo sobre o significado de cada uma das 12 casas. Mas vamos lá. Só um pequenino resumo. As casas têm uma enorme complexidade. É só uma palavrinha passe, uma ou duas para cada casa. Casa eu, casa 1, eu, destino, caminho. Casa 2, recursos psicológicos, financeiros. Casa 3, as viagens, a comunicação, as pontes naquele primeiro mundo, os irmãos, os vizinhos, os tios. Casa 4, a casa do bunker, a casa onde nos estruturamos emocionalmente, a casa da nossa família. Que personalidade estruturamos a partir do sítio de onde viemos, da nossa família de origem? Casa 5, a casa da expressão, filhos, criação artística. Casa 6, trabalho, rotina. É também a casa das doenças, da psicossomatização do dia a dia e do servir. Casa 7, casamentos e parcerias. Sociedades também lá cabem. Casa 8, as sombras, a casa da psique governada por Plutão, Escorpião, que rege Escorpião. E, portanto, a casa dos recursos dos outros, os recursos familiares, financeiros e psicológicos. Que heranças herdamos? Quais foram os valores que herdamos? O dinheiro e também outro tipo de valores. E também, porque é a casa do recurso dos recursos dos outros, sobre os recursos dos nossos companheiros. É também a casa da intimidade, é a sexualidade, a casa do quarto do casal, é a casa 8 dos nossos segredos, aqueles que temos consciência e que não queremos mostrar aos outros, queremos apenas trabalhá-los em solidão. Isso é casa 8. Casa 9, expansão da consciência. É a casa do estrangeiro, do querer ir além. Casa 10 é a casa da visibilidade pública, como nos projetamos no mundo. Casa 11 é a casa das oportunidades, das nossas redes sociais, do nosso círculo de amigos e as oportunidades que de lá nascem. E a casa 12, casa cadente, é uma casa de grande aprendizagem espiritual. Pronto, e agora sim, vamos às casas cadentes, a última casa de cada uma das 4 partes do mapa e dizer o que cada uma delas significa. Vamos à casa 3. A casa 3, normalmente atribuímos à casa 3 a área da comunicação, das pequenas viagens, do pequeno comércio, a relação com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos, com os nossos tios. São as pontes e a comunicação com aquele mundinho mais pequeno, o nosso primeiro mundo, digamos assim, as primeiras pontes que estabelecemos com o mundo. Casa 3 olha de frente para a 9. A 9, que também é uma casa cadente, é a casa do grande mundo, das grandes viagens, da expansão da consciência. Mas a casa 3 também é a casa dos nossos talentos. Não como a casa 2. A casa 2 são os nossos talentos inatos. Imagine que tem na casa 2, por exemplo, Marte em Gêmeos a fazer um trígono a Mercúrio na casa 10 em Aquário. Claro que aqui tem um talento inato ligado à comunicação. É a pessoa que com esta configuração no seu mapa tem um dom inato, tem um dom para comunicar. Ora, a casa 3 não fala dos dons inatos, fala dos dons que temos que trabalhar, que temos que desenvolver, porque eles estão lá em potência, mas fraquinhos, 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 porque a vida obriga-nos a desenvolvê-los, mas em contacto com o mundo, com os outros. Vamos imaginar que tem aqui Saturno na casa 3. Saturno é a limitação e, portanto, temos aqui alguma limitação no que diz respeito aos irmãos, aos tios, aos vizinhos, àquele nosso primeiro mundo e, portanto, alguma dificuldade em estabelecer pontes, em desabrocharmos para o mundo, para as artes da diplomacia, o saber negociar. Com Saturno ali na casa 3, enfim, temos alguma dificuldade. Pelo outro lado, o que é que ele está lá a fazer? Está a obrigar-nos a desenvolver esse talento, o de comunicar e estabelecer relações harmoniosas, porque a partir delas parecem difíceis, já que Saturno é limitação, mas está-nos a obrigar a desenvolver essas relações com os irmãos, com os vizinhos, com aquele nosso pequenino mundo, porque é isso que representa a casa 3. Portanto, a casa 3 é também
E lá está, aqui cabe a sutileza das casas cadentes, é também a casa dos talentos que temos de obrigatoriamente, sem escapatória, desenvolver em contacto, por contacto com os outros. Casa 6 é uma casa cadente antes de chegar à casa 7, que é angular, é do descendente. Casa cadente, casa 6. A casa 6 normalmente está ligada à rotina, trabalho, saúde, enfim, está muito ligada à ideia do servir também. E é bom que esteja, porque de facto a casa 6 é uma casa que fala de servidão, de aflições, daquelas coisas que vamos ter mesmo de aprender, ainda que seja à força. E portanto, o que temos na casa 6 vai indicar algumas das aflições pelas quais passaremos ao longo da vida para aprendermos qualquer coisa de maior. Até porque a casa 6 olha de frente para a casa 12, que também é uma casa de enorme aprendizagem espiritual. Portanto, a 6-12 faz um ângulo, como faz a 1-7, como faz a 4-10, ok? E, portanto, vamos imaginar que tem Plutão na casa 6, ok? Que tem Plutão na casa 6. Plutão fala de sacrifício. A casa 6 fala de rotina, fala do trabalho, fala do dia a dia. E, portanto, uma pessoa com Plutão na casa 6, em princípio, será alguém que obsessivamente, a energia de Plutão, será uma workaholic. E embora goste muito daquilo que faz, vamos imaginar alguém que gosta muito daquilo que faz, a verdade é que se coloca tanta pressão em cima de si, que nunca está completamente satisfeita. Ora, uma das aflições pelas quais vai passar na vida é, a dada altura, ser obrigada a mudar completamente esta forma obsessiva de estar no trabalho, na rotina, no dia-a-dia. E pode ser obrigada de várias formas. Imagine-se perder o emprego. Aquilo com que se identificava cai por terra e, portanto, a pessoa julga que deixou de existir e entra em depressão. Só que Plutão sempre significa, e já existe aqui vídeo sobre Plutão, morte de alguma coisa para que outra possa nascer. E, portanto, morte e ressurreição. Ou seja, numa só palavra, transformação. E, portanto, a pessoa passa por uma enorme crise na vida, da qual, tal como Fênix, sai renascida, transformada. Claro que depois vamos olhar, por exemplo, para este Plutão e perceber os ângulos que ele faz aos demais planetas. Vamos imaginar que faz um quincúncio à Lua na casa 12, sendo que a 12 também é uma casa cadente. Bom, então temos aqui alguém que tem muito que aprender, não só ao nível do trabalho, ao nível da maneira como se posiciona no dia-a-dia, porque o stress que coloca em cima de si não só rebentará com a forma como ela trabalha, que vai ter que alterar, como pode rebentar com a sua saúde. A saúde física, e portanto passar aqui por uma enorme provação para alterar hábitos, uma forma de estar e então depois viver a casa 6 e este Plutão, foi o exemplo que demos, Plutão em harmonia. E se calhar numa entrega e numa dádiva aos outros, como tão bem indica um Plutão numa casa 6 que é servir, olhando, que foi o exemplo que demos, de frente para uma casa 12, que também é servir. A casa 12 é a aprendizagem espiritual. Sem grandes aprendizagens espirituais não podemos ajudar a curar os outros, por exemplo. Bom, e então a casa 6 é uma casa cadente, é a casa que fala das nossas aflições, daquilo porque vamos passar, fala daquilo pelo que vamos passar, quer queiramos, quer não, para nos transformarmos a um nível muito profundo. E agora vamos falar da casa 9. A casa 9 está sempre ligada à expansão da consciência. Bom, eu tenho outra palavrinha para a casa 9, destino. Mas destino não é a casa 1, sim. Destino é a casa 1, o caminho, é o ascendente, é como eu me apresento. E as pessoas olham e veem logo isso.
A casa nova, a matéria da casa nova é muito mais invisível. A casa nova fala do destino pela ânsia espiritual, pela ânsia da alma, pelas ânsias internas que nós às vezes nem captamos tão bem, a não ser quando somos mais velhos. Alguém que tem, por exemplo, o Sol na casa 9, não raramente casa com um cidadão estrangeiro. Por exemplo, conheço imensas pessoas com o Sol na casa 9 que acabam por ter namorados ou casar com pessoas de outro país. Só que isto, no fundo, apenas traduz uma ânsia da alma, que é de aprender e estabelecer pontos com aquilo que, à partida, parece muito distante. E, portanto, alguém com Sol na casa 9 é alguém que quer compreender todas as religiões, todas as formas de estar, todas as culturas, porque no fundo, com o Sol na casa 9, o que a pessoa quer apenas é compreender e amar o outro, porque amando o outro, ama a sua condição humana. E, portanto, é uma posição altamente espiritual. Pode ser também atribuída à astrologia mais antiga, atribui a casa 9 à casa do pai. E, portanto, vamos imaginar, sim, aqui uma pessoa com o Sol na casa 9, numa quadratura Plutão. Então temos alguém com uma profunda dificuldade em lidar com a autoridade, porque provavelmente sofreu algum autoritarismo por parte do pai. Casa 9, a astrologia antiga atribuía a casa 9, atribuía à casa 9 uma outra palavra-chave, pai. E o Sol também é o arquétipo masculino. Bom, de qualquer maneira, casa 9, destino, cá está, destino, mas muito pela sua ânsia interna. É uma casa que fala muito da alma e da nossa necessidade de nos expandirmos, de fazermos uma grande viagem. Não raras vezes as pessoas com o Sol na casa 9 são pessoas que estão sempre a viajar, mas a verdade é que isso só traduz uma grande necessidade da alma. A grande viagem que a pessoa quer fazer é da tolerância, é da compreensão para com tudo. A pessoa quer compreender tudo, quer entender tudo, quer ligar-se ao todo, quer fazer parte do todo, quer estar ligada, quer essa fusão. E depois a personalidade às vezes não entende esse desejo da alma e então manifesta esse desejo da alma através das viagens. As pessoas passam a vida em aeroportos ou casar com um estrangeiro, enfim, mas também faz parte do caminho e é assim que se vai aprendendo até se chegar ao momento em que entendemos a verdadeira vocação e aquilo que a alma nos está a pedir de facto. E agora, por último, a casa 12 é uma casa cadente, é a casa que termina o mapa e que nos fala sobre confinamento. O que cai na casa 12 cai para confinar. É uma casa ligada à aprendizagem espiritual, muito por sacrifício, e portanto tem muito a ver com as dores de estar vivo. Mais uma vez, a sua matéria é do domínio do invisível. De qualquer maneira, não é menos forte, muito pelo contrário, é uma casa 12, é uma casa poderosíssima. Vamos imaginar que temos a Lua na casa 12. A Lua é o arquétipo feminino, está ligada à nossa mãe, às nossas necessidades emocionais mais profundas, aos nossos vazios emocionais, ao cereal, ao útero, à origem da vida, às águas uterinas, ao carinho. Alguém que tem a Lua na casa 12 é alguém que será obrigada a viver e a crescer sem isto. Portanto, terá uma ligação ao universo feminino complicada e, portanto, pode ter ausência de mãe, ou porque a mãe faleceu, ou porque a mãe não é uma mãe presente, ou porque é uma mãe emocionalmente mais distante das nossas necessidades. Uma lua na casa 12 implica sempre uma ausência materna e, portanto, a pessoa cresce sem grande nutrição, cresce sem, digamos, sem o afeto que deseja e carrega consigo essa dor. Essa dor serve para quê? Para mais tarde desenvolver a compaixão e a empatia, que é sempre, a compaixão é sempre a lição última da existência. Aliás, a casa 12 é a casa de peixes, regido por Neptuno, que fala do amor universal, a grande
o grande desejo de Neptuno é o amor universal e, portanto, é a compaixão. Essa é a palavra-chave de uma casa 12 de peixes de Neptuno. E, portanto, imaginando uma lua na casa 12, temos o sacrifício ligado, portanto, a casa 12 é a casa do sacrifício, ligado ao arquétipo feminino. E se tivermos o Sol na casa 12? Ora, se tivermos o Sol na casa 12, o sacrifício está ligado ao arquétipo masculino e, portanto, em princípio e à partida, ausência de pai, ou por orfandade, ou simplesmente porque o pai é mais frio, é mais distante, nunca pode estar em casa, tinha que viajar muito quando éramos crianças, enfim. Resumindo, casas cadentes 3, 6, 9, 12 são casas que nos apresentam provas não tão visíveis, ou seja, muito, muito internas, que vivemos em extrema solidão, portanto não são visíveis para os outros, que nós próprios demoramos tempo a percepcionar, a consciencializar, e que passamos e que fazemos em solidão. Casa 3, como disse, tem muito que ver com os talentos que temos que desenvolver sempre em contacto com os outros. A casa 6 fala-nos das aflições e daquilo que de facto temos que transformar a partir dessas aflições. A casa 9 é a casa do nosso destino, muito porque nos fala da ânsia interna, da ânsia da alma, do nosso, aquilo que realmente a alma almeja. E a casa 2 são as dores de estar vivo, simplesmente. Portanto, os sacrifícios pelos quais passaremos para desenvolvermos a compaixão. E, portanto, quando olhamos para estas casas, temos de perceber, primeiro, em que signo estão, quem rege esse signo, os aspectos que esse regente faz e depois os planetas que tem lá dentro. Vamos concretizar para não ficar muito complicado. Vamos imaginar a casa 6, que é uma casa cadente. Casa 6, começa em balança. Balança, qual é o regente de balança? É Vênus. Vênus está aqui. Também está na casa 6. E olhamos para Vênus e vamos tentar perceber se está tenso ou harmonioso. Está harmonioso. Estas linhas azuis são trígonos, ângulos de 120 graus. Bom, e depois vamos tentar perceber, além de percebermos qual é o signo em que está e como está o seu regente, depois vamos perceber os planetas que lá temos. E esses planetas vão indicar as nossas aflições, as coisas pelas quais passaremos na vida, para aprendermos. Claro que se estes planetas estiverem harmoniosos, com linhas azuis, para simplificar, essas lições serão mais facilmente aprendidas, ok? E bom, por hoje é tudo. Para a semana, já sabe, quinta-feira, temos mais. Um beijinho e até já!